Resumo do capítulo 1. A nova estrutura do ser humano. À medida que a investigação psicológica aprofunda o exame dos fundamentos da mente e observa com atenção as alterações de consciência, ampliam-se as perspectivas de compreender o ser e de tornar a existência mais digna. Portanto, a leitura do humano precisa integrar experiências subjetivas, resultados de pesquisa, e uma ética do cuidado que devolva sentido às escolhas cotidianas. Assim, mudanças de visão sobre tempo e espaço, impulsionadas por avanços das ciências contemporâneas, somam-se a estudos do cérebro e da consciência em contextos de hipnose, uso controlado de substâncias, meditação e outras práticas de interiorização, desse modo favorecendo uma compreensão mais ampla da pessoa e de sua dimensão espiritual, sem abandonar a prudência metodológica. Em continuidade, investigações sobre o funcionamento hemisférico sugerem especializações que ajudam a explicar por que certos modos de raciocínio e de intuição se desenvolvem de forma desigual em diferentes culturas, enquanto cresce a evidência de que a memória envolve o cérebro como um todo e que suas dinâmicas se articulam a conteúdos profundos da mente, o que abre campo para correlacionar experiências paranormais com processos ainda pouco conhecidos e, no entanto, observáveis. A psicologia transpessoal, em diálogo com a parapsicologia, propõe interpretar estados ampliados de consciência sem considerá-los patológicos por princípio, aproximando a leitura científica da realidade do espírito como fonte de sentido e como fundamento de vivências que atravessam o físico e o psíquico, o que confirma a necessidade de modelos explicativos que abarquem camadas do existir até então negligenciadas. Clarividência, telepatia, precognição, retrocognição, escrita automática, transporte, ectoplasmia, desmaterialização, bicorporeidade. Fenômenos dessa ordem apontam para um agente racional e lúcido, encarnado ou não, que atua como causa das manifestações e que se reconhece como espírito. Portanto, o desenho exclusivamente organicista cede lugar à compreensão do indivíduo espiritual dotado de percepções extrasensoriais e faculdades mediúnicas a serviço do próprio progresso. Desse modo, o espírito torna-se a base de uma psicologia que inclui a transcendência e se apoia em documentação da ciência espírita e em experiências mediúnicas repetidas sob observação, o que enriquece as terapias com informações sobre reencarnação, obsessões e desequilíbrios mediúnicos, oferecendo meios de elucidar diferenças de comportamento, variações de inteligência e quadros clínicos que pedem cuidado integral. A pessoa supera então a redução a mecanismos e adquire perfil completo que inclui corpo e espírito em cooperação dinâmica, com o perispírito organizando os implementos que sustentam a vida somática e transferindo, na morte, aquisições e pendências para o continuar do ser. Portanto, a extinção do corpo não aniquila a realidade espiritual, nem interrompe o processo educativo da consciência. Em continuidade, a unicidade da existência corporal mostra-se insuficiente para explicar as grandes diferenças morais, culturais, psicológicas e orgânicas entre indivíduos, ao passo que a reencarnação explicita um caminho equânime de oportunidades para todos, desde estágios iniciais de vida até níveis superiores de sabedoria, pela soma de conhecimento e amor que a experiência vai maturando no tempo. Reconhecida a nova estrutura do ser, que integra espírito, perispírito e matéria, a psicologia pode penetrar melhor nos arcanos do inconsciente, entendendo que nele se encontram sementes de entendimento sobre passado, presente e futuro, bem como intuições da vastidão do espaço, e que essas sementes emergem para a consciência à medida que o ser se educa, trabalha e ama com perseverança.
O Livro dos Espíritos afirma que a lei de Deus está escrita na consciência, e essa afirmação ajuda a compreender por que a evolução moral corresponde a desvelar, pouco a pouco, valores que já residem em nós e que orientam a passagem do poder fazer para o dever fazer e, por fim, para o fazer o que se deve e se pode, em harmonia com a ordem do bem que sustenta a vida. Assim, a grande tarefa das abordagens profundas é avançar continuamente na interpretação do humano, sem se deter em modelos estáticos, mantendo-se abertas às contribuições de outras ciências e às evidências produzidas pelo Espiritismo, em atitude holística e prudente que una rigor e compaixão, método e serviço, estudo e prática transformadora. Em continuidade, confirma-se a primazia da mente sobre o cérebro como princípio ordenador da experiência, pois a mente escolhe, intenciona e dá forma às impressões que o cérebro registra e processa, enquanto a integração Oriente-Ocidente oferece um repertório de práticas e sabedorias que favorecem o cultivo da atenção, a purificação das intenções e a educação da vontade com efeitos observáveis no bem-estar integral. Hipnose, meditação, concentração, autossugestão, hiperventilação assistida, oração, interações mediúnicas. Quando conduzidas com critério, supervisão e ética, essas experiências podem ampliar lucidez, reorganizar afetos, revisar crenças limitantes e favorecer o retorno a hábitos mais saudáveis. Portanto, a terapia passa a ser cuidado da totalidade e não apenas correção de sintomas aparentes. A tríade espírito-perispírito-matéria apresenta-se, assim, como um mapa de camadas interdependentes do existir, nas quais energias sutis influenciam a organização biológica e a expressão psicológica, e onde a educação espiritual confere direção ao crescimento, convidando ao exercício diário de virtudes que integram pensamento, sentimento e ação em um mesmo propósito de bem. Quarta força e psicologia transpessoal. Consciência como vir a ser. Integração Oriente-Ocidente. Práticas terapêuticas e efeitos observáveis. Destino do ser à plenitude. Essas âncoras organizam um paradigma que convida à investigação séria, ao diálogo entre áreas e ao testemunho de vidas que se pacificam sem negar conflitos, mas aprendendo com eles a escolher caminhos mais altos. Portanto, a nova estrutura do ser humano não é hipótese meramente especulativa, e sim leitura coerente de fatos, experiências e princípios que se confirmam na prática do bem e na observação metódica, e que mostram a pessoa como viajante do tempo e do espírito que aprende a ler a própria consciência, a servir com alegria e a crescer com humildade no rumo da luz. Por fim, a meta é a plenitude possível, entendida como maturidade da consciência que governa desejos, ilumina afetos e orienta decisões, em continuidade unindo ciência e espiritualidade na construção paciente de um viver mais inteiro, sereno e comprometido com a verdade que liberta.